Seja muito bem-vindo ao Projeto Eletro na Prática, episódio 132. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, fundador do curso Projeto Elétrico. Nessa série de vídeos você vai se aprofundar nos conhecimentos técnicos dos 5 tipos de projetos que nós ensinamos dentro do treinamento completo curso Projeto Elétrico. Quais são esses 5 tipos de projeto? Instalações internas, abordando também aí o assunto de estações de recargas para veículos elétricos. Depois a gente vai para medição coletiva, depois subestações e por último geração fotovoltaica. Esses 5 projetos em conjunto formam um método. Você está vendo a imagem na tela aí, justamente que representa esse método único e exclusivo do treinamento curso Projeto Elétrico. Esse método que você está vendo aí é o que é responsável pelos resultados, tanto da minha história quanto também agora de mais de centenas de alunos que estão alcançando o principal resultado desse treinamento, que é triplicar a renda com o projeto elétrico, fazer valer a sua atribuição técnica para gerar renda de verdade para a sua família, e os resultados acontecem devido a esse método. E você pode ver aí que na base desse método não é só conhecimento técnico, tem também marketing, tem estratégia, tem perfil e tem uma ferramenta que é o Revit Elétrica. Agora você deve estar vendo na tela aí cenas do Revit Elétrica em ação. Essa ferramenta também é responsável por uma grande diferenciação que você vai ter no mercado de projeto elétrico, uma vez que você passa a usar ela. Está no momento de você se diferenciar, porque seus parceiros, os arquitetos, os engenheiros civis, até mesmo alguns clientes já têm noção dessa ferramenta e exigem que você use essa ferramenta. Tem muita gente que não está usando ainda da área elétrica, então você pode entrar nesse universo, se diferenciar, se destacar, você e sua empresa, finalmente empreender, colocar sua empresa como referência no mercado e ter uma excelente renda com essa atividade de projetos elétricos. Se isso te interessa, se é isso que você quer, você encontrou o canal certo, o lugar certo e principalmente o treinamento mais completo do Brasil que você vai encontrar nessa área. Então, falando nesse treinamento, se você quiser entrar numa das turmas do curso Projeto Elétrico, se juntar aí a mais de 1.500 alunos que já estão compondo a família CPE em todo o Brasil, basta você se cadastrar no link que está aqui na descrição. O primeiro link aqui na descrição vai te levar para uma página, você pode se cadastrar, colocar seu e-mail, vai te levar também para um grupo de WhatsApp para você receber conteúdos, notícias do curso Projeto Elétrico e principalmente ser avisado quando nós abrirmos uma nova turma do curso Projeto Elétrico. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre projeto de subestações, principalmente o foco é no acréscimo de potência. O acréscimo de potência se dá quando você tem um projeto existente, um cliente existente, e por algum motivo precisa aumentar a potência dessa subestação. É uma reforma. Muita gente tem dúvida nessa situação e eu vou falar aqui para vocês 10 erros que você pode cometer que reprovam um projeto de acréscimo de subestação na certa. Se você cometer um desses 10 erros, o projeto é reprovado. Mas o que acontece é que muita gente comete até mais de um desses erros no mesmo projeto. Então, se liga nesse conteúdo que está muito bom. Eu não quero que você perca tempo reprovando o projeto. Eu não quero que você perca aí a sua imagem junto ao cliente, junto ao parceiro, porque você reprovou um projeto. Então, anota esses 10 erros para que você evite a todo custo cair numa dessas 10 armadilhas aqui que eu vou comentar na aula de hoje. Eu espero que esse conteúdo ajude muita gente aí que vai precisar fazer projeto de acréscimo de subestação. Então, roda a vinheta e vamos direto para a aula. Então vamos lá para 10 erros que você pode estar cometendo aí em projeto de subestação, em projeto de acréscimo de potência em subestação. Em primeiro lugar, como que você vai chegar num projeto como esse? Muito provavelmente você vai ter aí um cliente que já está em pleno funcionamento, provavelmente pode ser um comércio, uma indústria, pode ser um condomínio também, e você já tem uma subestação, por exemplo, aí de 75 kVA. E aí você precisa acrescentar alguma carga. Pode ser uma máquina nova na indústria, pode ser uma sala nova aí na escola, pode ser câmeras frias novas de um frigorífico. Então você tem que acrescer essa carga.
carga instalada. Quando você acresce carga instalada, automaticamente você está influenciando na demanda, no cálculo de demanda desse empreendimento, desse comércio, dessa indústria. Então, cada carga que você tem que colocar ali, você deve ver o impacto. Uma carga bem pesada que muita gente vai precisar colocar nos seus estabelecimentos comerciais, industriais também, é, por exemplo, os carregadores de veículos elétricos. Por exemplo, aqui a gente tem carregadores que podem chegar a 22 kW, um equipamento. E você considera aí, por exemplo, que alguns condomínios de shoppings comerciais ou condomínios de prédios comerciais ou até condomínios de residências, né, condomínios horizontais de grande porte, tipo Alphaville, por exemplo, talvez tenha o interesse de colocar não só um carregador de 22 kW, mas até 4, 8 carregadores. Então, olha o tamanho dessa carga que você vai inserir dentro de uma unidade consumidora que já tem subestação. Muito comumente pode acontecer de você precisar dominar e elaborar esse projeto de acréscimo de potência. Caso você saiba isso, você vai estar resolvendo uma situação bem típica do mercado, vai estar aproveitando oportunidades que vão aparecer aí nos próximos meses, nos próximos anos, inclusive, com a alta demanda por carros elétricos. Então, eu só estou dando aqui, por exemplo, um exemplo de casos e de motivos para você se preparar para explorar bem esse tipo de projeto. Esse é apenas um dos tipos de projetos que tem que estar dentro do seu portfólio, tem que estar na sua cabeça aí com uma alta segurança técnica, porque isso leva ao impacto de você explorar bem o mercado. E esse é o nosso grande objetivo aqui, é fazer você explorar o mercado, se diferenciar, atender bem os clientes parceiros, aprovar seus projetos e com isso triplicar sua renda com o projeto elétrico. Ter real impacto no seu faturamento, na sua renda como projetista. E esse aqui é um dos caminhos. Então vamos lá. Eu separei esses 10 erros nesse tipo de projeto em duas categorias. Nós vamos estar falando aqui de desenhos e vamos falar também de memorial. Eu vou começar, por exemplo, falando sobre o memorial. Tá? Vou fugir um pouquinho da ordem aqui. Vou começar pelo erro 6. Por que eu vou começar pelo memorial? Bom, meus alunos já sabem aí, já conhecem que o memorial para mim é um elemento de extrema importância no projeto. De preferência, o primeiro documento que você vai se preocupar em elaborar é o memorial, em pelo menos começar a elaborar, né? Então, vamos dar um foco maior aqui no memorial e depois a gente fala sobre os erros nos desenhos. Quando a gente fala sobre um projeto de acréscimo de potência, eu gostaria que você levasse essa regra aqui para o resto da sua vida. O projeto de acréscimo ou o projeto de reforma para a concessionária significa mostrar para ela. O que você tem que mostrar para ela? O que você tem que fazer ela ver, fazer ela entender? O que você tem ali atualmente, que a gente vai chamar de antes, e o que você vai ter após esse acréscimo, que a gente vai chamar de depois. É isso que a concessionária quer ver. Ela quer ver o antes e o depois. Você precisa mostrar. Não adianta chegar para ela mostrando só o depois. Não adianta. Ela não tem elementos suficientes para aprovar esse projeto. E também não adianta também você chegar mostrando só o antes. E aí o antes chega para ela mostrando o projeto que ela já tinha conhecimento, já está aprovado, já está funcionando. Para que ela quer ver esse projeto aí só do antes? Não faz nem sentido. Então, aprenda isso. Você tem que mostrar o antes e o depois. Sempre. Quando você enxerga dessa forma essa situação, fica mais fácil você entender o que você tem que pôr nos documentos do projeto. O que você tem que pôr de informação no memorial. O que você tem que pôr de informação no desenho. Fica muito mais fácil você entender o que você vai preparar e apresentar para a concessionária quando você entende isso. A minha missão é mostrar uma foto do antes e do depois, ou seja, do que tem lá hoje e do que vai ter depois desse projeto que eu estou fazendo aqui, que é a reforma, que é o acréscimo nessa subestação. Então vamos lá. Com isso em mente, quais são os erros mais frequentes que eu vejo acontecer, principalmente aqui no memorial, para começar? O erro 6 dos 5 erros do memorial, o primeiro, é você não colocar uma descrição da UC atual. Acabei de falar, uma foto do antes, uma foto do atual. E o que eu quero dizer por descrição da UC atual? Quero dizer que você tem que pôr de informação o número da UC lá no memorial. Não é um empreendimento existente? Não é uma subestação que já existe? Já está ligada? Então, com certeza, tem um número de UC
tem um número de contrato, importantíssimo você mencionar isso aqui, e dar detalhes do empreendimento atual. O que é que esse empreendimento é? Informa aí novamente, a concessionária deve saber, mas informa no memorial do projeto. É um empreendimento, edificação predial, com X pavimentos, fachada de não sei quantos metros. Coloca aí a atividade, uma atividade comercial, escola, lojas, igreja, barbearia, salão de beleza, seja o que for. Detalhe a atividade. Se for uma indústria, detalhe a atividade da indústria. Dá detalhes do empreendimento. E quando eu digo empreendimento, é atividade comercial e detalhes da edificação. Se for uma indústria, por exemplo, X galpões com X metros quadrados. Dá detalhes do empreendimento. Quanto mais informação você der aqui, melhor. Tá? Mas aqui, básico mesmo, essencial é o número da UC e o contrato. Sem essa informação que abre o memorial, é o primeiro parágrafo que você tem que pôr no memorial, é isso. Sem essa informação, o projeto está reprovado. Então, muita gente esquece desse detalhe aqui. Próximo erro de número 7, aqui ainda dentro do memorial. Você não descrever a subestação atual. Estava falando aqui da UC, Unidade Consumidora. Agora, outro parágrafo aí, outro tópico do seu memorial é descrever a subestação atual. Lembra da foto? Estou construindo aquela foto do antes, ou a foto do atual. Então, já falei da UC, agora eu vou falar da subestação. O que é que tem lá hoje nessa subestação? E quando eu digo assim, fale sobre a subestação, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você diga. Primeiro, proteção. Na verdade, aqui eu vou até mudar essa ordem aqui. Ó. A primeira informação, a mais importante que a concessionária quer saber é o tipo de medição. E quando eu falo medição, é dizer, por exemplo, se está na média tensão ou se está na baixa tensão. Se estiver na baixa tensão, qual é o tipo de TC? Se estiver na média tensão, qual é o TC e o TP? Que no caso seriam TCs e TPs específicos de medição. Na baixa tensão, TC. Esse TC vai estar, por exemplo, tabelado na norma da concessionária, já é uma coisa de praxe, está lá na norma, se for um padrão adequado na sua concessionária. Algumas concessionárias têm medição na média tensão e aí trabalham com conjunto polimérico, é o caso, por exemplo, da Enel. Não precisa você descrever muito detalhe sobre isso, basta citar que é um conjunto polimérico. Então você está descrevendo a subestação. Outra coisa importante, a medição é a primeira preocupação da concessionária. Depois você descreve também a proteção. Quando eu falo proteção, é no mínimo 2 elementos. No caso da sobretensão, em subestações simplificadas, você tem aí os para-raios. No caso de sobrecorrente, subestações simplificadas, você tem aí chaves fusíveis. Agora, se for, por exemplo, subestação de maior porte, acima de 300 kVA, você tem sobretensão e sobrecorrentes implementadas de outra forma. Né? Você vai ter TC e TP de proteção e você vai ter aí o conjunto disjuntor e relé de proteção, que você tem que informar. E aí você também informa, por exemplo, estudo de proteção, ordem de ajuste de proteção, atual, tudo conforme o projeto atual que está lá na concessionária no momento aprovado. Isso é uma descrição de subestação atual. E depois também você descreve a estrutura, tá? Se for subestação simplificada, descreva qual é o poste, quais são as cruzetas, tipo de estrutura. Se for uma subestação abrigada, descreva a estrutura também. Cubículo em alvenaria, tantos metros quadrados, com ventilação, tantos elementos de ventilação, etc. Descreva como é a subestação hoje. Tanto eletricamente, medição e proteção, eletricamente, quanto estrutural também interessante, tá? Beleza. Mais uma vez, o que é essencial aqui é você falar de medição e proteção. Se esquecer isso aqui, já era, projeto é reprovado, porque o analista não vai ter informação do que é hoje, para você depois mostrar para ele como que vai ser posteriormente, tá? Oitavo erro, e aqui é um erro que muita gente comete, não informar a demanda atual. Na hora que você está descrevendo o C e falando de um contrato, lá nesse contrato, com certeza absoluta, tem a informação de demanda atual. Inclusive, eu acabei de lembrar de mais um detalhe aqui. Vou colocar demanda atual e modalidade tarifária. Também é importantíssimo você citar isso, tá? E eu coloquei aqui contratada porque você tem que dizer que é a demanda contratada atual.
Contratada lembra um contrato. Se você está citando um contrato e vai informar qual é a demanda, você mostra a modalidade tarifária que está lá no contrato e a demanda contratada que também está lá no contrato. Mas é importante você mostrar isso aqui claramente, tá? Informa, olha, inclusive, atualmente essa subestação possui, mediante contrato número tal, a demanda atual contratada de X kW e a modalidade tarifária hora sazonal verde, por exemplo. Informa isso no memorial. Isso aqui é a abertura do memorial. Depois você vai para o erro 9, que é não citar as mesmas informações, porém para uma demanda futura. E agora, falando de demanda futura, que é o objeto do seu projeto, tá? Você precisa escrever e evidenciar como que você chegou nessa demanda. Não precisa mostrar os cálculos para a demanda atual, mas precisa mostrar os cálculos para a demanda futura, que é a nova demanda que você está querendo contratar. O projeto de subestação, o caso de subestação, quando você vai aumentar a demanda, se tiver um transformador com carga de sobra, beleza, às vezes nem precisa fazer projeto. Por exemplo, você tem um transformador de 300 kVA instalado no cliente e a demanda é 100 kW, você quer aumentar para 150 kW. Está folgado aí. Não tem que fazer projeto, é só aumentar a demanda. Agora, você tem uma subestação de 75 kW, 75 kVA. Aí tem 50 kW contratado de demanda. E vai aumentar para 150 kW de contrato de demanda. Não dá para ficar numa subestação de 75. Tem que aumentar o transformador para 225, por exemplo. Então você está contratando uma demanda. Aí você tem que evidenciar. E é aqui nessa evidência de cálculos que você cita, lista as cargas e faz uma listinha colocando as cargas atuais e colocando as cargas que estão entrando, adicionando, sendo adicionadas. De novo, foto do antes, foto do depois. Cargas atuais, cargas futuras. E agora, com essa informação completa, eu faço um cálculo de demanda misturando isso tudo. Eu chego à nova demanda do empreendimento. Isso aqui é a forma correta de você apresentar a demanda futura, tá? Se errar isso aqui, se faltar isso aqui, reprovação na certa. Sem isso aqui, nem sequer existe um projeto para o analista analisar. E o último erro aqui, falando ainda de memorial, depois eu vou voltar para os desenhos. O último erro aqui, o erro 10, é você não anexar um AVT. Muitos já vão conhecer essa sigla aqui, AVT, Atestado de Viabilidade Técnica. É um processo na concessionária. Cada concessionária vai chamar esse processo de algum nome. A Enel chama de AVT. Outras concessionárias podem chamar de consulta de disponibilidade, consulta prévia, consulta técnica, avaliação de viabilidade técnica, enfim, tem vários nomes aí. Você deve estar lembrando então do nome aí que tem na sua concessionária. Esse processo, muita gente coloca esse processo aí como se fosse uma coisa para subestações novas, para conexão, ligação de subestação nova. Mas não é só nesse caso. Toda vez que você for acrescentar uma carga, que é representada aqui, por exemplo, por uma demanda, acrescentar uma demanda ao sistema da concessionária de distribuição elétrica, você precisa consultar a concessionária se você pode colocar aquela carga naquele ponto. Então você tem que entender, normalmente nas normas da concessionária, mostra aí quais são as regras, quais são as potências, os limites que você deve ou não deve consultar a concessionária. Por exemplo, na Enel Ceará, até o momento, a gente tem, se não me engano, uma regra aí de 150 kW. Na região urbana, você não precisa consultar com um AVT, a concessionária. Mas acima disso, você precisa. Então, se a potência acrescer, se a demanda que você vai acrescer, a futura demanda, ficar excedendo esses limites, você precisa consultar. Se a demanda você vai acrescer e ainda colocando esse acréscimo não vai exceder esse limite, aí você não precisa consultar. Fato é que, na maioria dos casos, você vai precisar consultar. E se esse for o caso, você não colocar o resultado dessa consulta como um anexo do seu projeto, reprova na hora. Não tem nem dúvida. Faltou um elemento, um documento obrigatório do projeto. Mas aí esse documento é obrigatório ou não, dependendo do que eu acabei de explicar. Então, é importantíssimo você conhecer as regras da sua concessionária. É um detalhe.
Aqui eu vou te ensinar, e no nosso treinamento eu te ensino o processo, como é que ele funciona, como é que você dá a entrada, por que você está fazendo esse processo, quais são as informações que você coloca nisso. Mas a regra específica, quando é que precisa, quando é que não precisa, está na sua norma da sua concessionária. E isso pode variar um detalhe, um número, de uma concessionária para outra. Aqui na Enel Ceará pode ser 75, 150, na Cosern já pode ser 102,5, na Energisa já pode ser 150 ou 225, às vezes na CPFL já é outro número, aí na CEMIG já é outro número, então varia só o número. Mas a regra você entende de uma forma geral. Não se esqueça dessa informação aqui no seu projeto de acréscimo de potência de subestação. Falei então de 5 erros, o erro de número 6 ao erro de número 10, até agora. Todas essas informações que a gente conversou aqui até o momento tem que estar dentro do memorial. Estou falando só do memorial. Agora vamos então conversar um pouquinho sobre os desenhos. Aqui eu tenho mais alguns erros importantíssimos para alertar vocês. Vamos falar de 5 erros aqui que você pode cometer nos desenhos do projeto de acréscimo de potência de subestação. Erro de número 1. O primeiro erro sobre os desenhos aqui, é você se esquecer de demonstrar, evidenciar como é a sua subestação atual. E aqui eu quero dizer posicionamento, tá? Onde ela está dentro do seu projeto, dentro do seu empreendimento. Tem que mostrar uma planta de situação e tem que mostrar uma planta de localização. São 2 desenhos diferentes, pode até ser o mesmo, só muda o zoom do desenho. Mas eu tenho que entender onde está o terreno e eu tenho que entender dentro desse terreno, dentro dessa propriedade, onde está a subestação. A atual. No momento que você está tratando o projeto aqui, existe uma subestação que está lá ligada. Mostre onde é que está a subestação atual. Escreve no desenho lá, subestação atual, claramente identificado. Às vezes a gente esquece isso aqui, só coloca a subestação nova, a futura, o acréscimo, né? Quando está numa situação que você vai colocar uma estrutura totalmente nova, né? Tem pontos, tem casos em que você vai substituir no mesmo lugar. E você tem que escrever isso lá. Mas na maioria dos casos, para evitar a questão de desligar o cliente e tal, ficar esperando a outra subestação ligar, na maioria dos casos, em subestação aérea principalmente, se prefere uma nova estrutura. Então, mostra onde é que é a estrutura no momento atual. E depois você vai mostrar, obviamente, né? Lembra do foto antes e depois? No mesmo desenho, você sinaliza, mostra onde é que está a subestação futura. Errou isso aqui, tirou isso aqui, não mostrou isso aqui, ou não mostrou isso aqui, o projeto não tem nem o que olhar. Está reprovado. Eu tenho que ver onde tem a subestação atual e onde você está colocando a subestação futura. E aí, quando eu falo de subestação futura, o que é que eu gostaria de ver, se eu fosse o analista da concessionária, o que é que o seu analista está querendo ver sobre a sua subestação futura, que você vai fazer devido ao acréscimo, devido à necessidade de acréscimo. Diagrama unifilar e estrutura da subestação. Então, que detalhes você tem que mostrar no diagrama unifilar? O que é de praxe já mostrar no projeto de subestação comum, inicial, por exemplo. Principalmente mostrar a medição, como eu já falei, medição é até a prioridade para a subestação, para a concessionária, quer dizer, e mostrar como é que está a proteção. Mais uma vez, proteção contra sobrecorrente e proteção contra sobretensão. E se aplica aqui a mesma coisa que eu falei, a diferença que tem nas subestações menores, abaixo de 300, subestação simplificada, e acima de 300, as subestações aí abrigadas, né? Em cubículo, por exemplo. Tá? Então, não se esqueça de colocar todos esses detalhes no diagrama unifilar sobre a subestação futura. Tá? Nesse caso, é interessante você perceber, não preciso mostrar um diagrama atual unifilar da subestação atual. Basta mostrar como estará o diagrama unifilar da nova subestação. Não precisa mostrar 2 diagramas. Tá? Estrutura. A subestação futura, comparado com a atual, como vai ser a subestação futura? Vai ser simplificada também? Se for simplificada, qual vai ser o novo poste, novas cruzetas, novo arranjo? Que tipo de padrão você está usando, né? Identifique de acordo com a sua concessionária. Então aqui você tem desenhos padronizados lá na concessionária. Nas normas da sua concessionária,
você vai ter desenhos padronizados. Não se esqueça de mostrar os desenhos padronizados da nova estrutura da nova subestação, da futura subestação. Esses desenhos aqui são os mínimos que você tem que mostrar lá no seu projeto. Já já vou citar outros desenhos que você pode mostrar também. Mas por enquanto, isso aqui é uma coisa mais básica que tem, mas que muitas pessoas podem esquecer de fazer. Um detalhe ou outro desse aqui pode reprovar o seu projeto. Esse é o segundo erro. Erro número 3. Aterramento. Tem gente que vai esquecer disso aqui. Eu, por exemplo, já esqueci uma vez e reprovei o projeto de cara porque eu esqueci de citar, um projeto de acréscimo, inclusive, citar que o aterramento, eu esqueci por quê? Porque ia utilizar o mesmo aterramento da subestação anterior. Então, nem me lembrei de citar no projeto como é que iria ficar o aterramento. Isso me custou uma reprovação aí. Então, cite como que vai ser o aterramento. Se você for reaproveitar o aterramento da subestação anterior, mostra, detalha como é que é o aterramento atual que você vai usar. Mostra em detalhes, no desenho principalmente, onde está esse aterramento, mostra que está totalmente dentro da propriedade, mostra que não está cruzando propriedade de terceiro, mostre o que você puder mostrar de detalhe na representação e desenho sobre o aterramento dessa futura subestação. Erro número 3 é não lembrar do aterramento. Erro de número 4. Recuo. O recuo é obrigatório na maioria dos projetos com subestação simplificada, subestação aérea. Você tem aí o poste da estrutura ou a estrutura de medição que fica no limite da propriedade, né, do terreno com a via pública, e você tem que ter um recuo, uns afastamentos necessários. Então, se você está dentro desse caso aí de subestações simplificadas como a Energisa, como a Enel, não se esqueça, como a EDP também, por exemplo, não se esqueça de respeitar os recuos e mostrar no desenho como é que está sendo esse recuo da nova subestação. E o erro de número 5 é você não respeitar os afastamentos. Está parecido aqui com o recuo, mas são coisas diferentes. O recuo é lá na propriedade, no limite, no muro, né? O afastamento é respeitar o afastamento de janelas, sacadas, paredes, limites da edificação. E isso você só mostra com cortes. Tem que mostrar desenhos adicionais aos desenhos padronizados. Muita gente pega os desenhos da norma, copia, cola no projeto e esquece de detalhar mais. Esses desenhos padronizados é o mínimo. Você tem que mostrar outros cortes, outros desenhos para mostrar que a sua subestação está respeitando os afastamentos da norma. Lá da NBR 14039, por exemplo. Tem que mostrar. Por exemplo, um afastamento clássico que todo mundo já deve ter na cabeça é 1 metro da ponta da cruzeta para qualquer parte da edificação. Como que você vai mostrar isso? O desenho da concessionária padronizado não vai mostrar isso. É um desenho padrão, solto lá. Então você tem que personalizar o seu projeto e mostrar. Ó, você tem que usar desenhos não padronizados. E aí, galera, nesse ponto entra em campo uma ferramenta aqui que deixa o AutoCAD no chinelo. E você já deve estar sabendo do que eu estou falando. É claro, é a ferramenta do Revit Elétrica. Quando você fala aqui de desenhar algo que não é padrão, de personalizar a sua subestação no seu empreendimento e mostrar que ela está respeitando os afastamentos e os cortes, com os cortes, né? Você vai mostrar isso, que ela está respeitando os afastamentos por meio de desenhos que são cortes, mostrando a edificação e a subestação, a distância que está entre elas, o Revit dá um show à parte. E eu vou mostrar agora para você, caso você não tenha visto uma outra aula aqui no canal, eu vou mostrar um trecho aqui para você ver o poder dessa ferramenta na hora, nessa necessidade de fazer mostrar nos projetos os nossos cortes e mostrar os recuos, os afastamentos, etc. Dá uma olhada então no poder do Revit, na produtividade que o Revit vai adicionar no seu projeto com relação a evitar esse quinto erro aqui. Prontinho, agora vamos conferir como é que ficou esses afastamentos. Eu venho com a ferramenta de régua aqui, da cruzeta para edificação 1.05, ótimo. E da cruzeta para o limite com a propriedade vizinha, pego aqui a minha cruzeta, meço para cá 1.02, prontinho.
Está encaixado aí, só a risca, só a conta, mas o principal é que está valendo, já está respeitando os afastamentos. Então agora tudo que eu preciso fazer é inserir cotas, inserir as cotas que vão ficar nessa vista aqui que eu estou vendo aqui, eu vou inserir essa vista no meu projeto. Para quê? Para o analista olhar aqui, bater o olho e dizer, opa, essa subestação não está encaixando aqui não, essa subestação não está respeitando o limite de climificação não. Então quando ele achar que não está, ele vai olhar para esse detalhe aqui, esse detalhamento que eu vou fazer rico no Revit, e ele vai ver que eu estou respeitando. Simplesmente eu insiro uma cota aqui, pego minha ferramenta de cotas, clico aqui, e vou deixar uma cota aqui, por exemplo, eu vou colocar para cima aqui, para ficar bem destacado. 1.08 aí, repito a mesma função, clico na ponta da cruzeta, clico na minha linha de referência, e vou deixar aí a cota de 1.02, ok? Então agora, pessoal, se você olha para isso aqui, não tem como querer reprovar por nada nesse mundo. Olha o afastamento aí respeitado. Agora eu pego essa figura, esse detalhe aqui, esse corte, por exemplo, e colo no meu projeto. Simplesmente aqui dentro do Revit mesmo, eu insiro numa das minhas plantas que eu vou entregar para a concessionária. Está provado por A mais B que eu estou respeitando o afastamento. Desse jeito aqui, eu eliminei praticamente a zero o risco de reprovação. E não me levou muito tempo, não me levou muito trabalho. E detalhe, olha a qualidade desse desenho, olha a qualidade desse projeto aqui. Tenho uma vista 3D aí da minha subestação. E aqui eu tenho uma vista frontal com cotas, tá? Para provar que o afastamento está sendo respeitado. Eu pegaria essa imagem, colocaria no projeto, pegaria essa imagem, colocaria no projeto. Não tem como ter dúvida com relação à posição dessa subestação. Pessoal, dispensa até comentários, né? Agora tenta pensar o contrário. Tenta fazer isso aqui com o AutoCAD. Tenta lembrar como é o trabalho que você teria para fazer isso aqui no AutoCAD. Imagina que você fez tudo e o cliente, o arquiteto, chega e muda a fachada, muda um pouquinho a edificação, pede para você mudar a subestação de lugar. E aí? Tenta pensar o trabalho que você ia ter de fazer todos os desenhos, os cortes, manualmente no AutoCAD, tudo de novo. Meu Deus do céu, não gosto nem de pensar, porque eu já passei por isso aí alguns anos atrás, mas hoje eu não passo mais por isso de jeito nenhum. Por quê? Porque tudo evolui. A forma de fazer os projetos, a forma de desenhar evoluiu. Não é nem mais desenho. A gente chama agora de modelagem. É a nova forma de fazer projetos, a nova forma de pensar a engenharia, e a engenharia elétrica não fica de fora também dessa tendência. Então, para você conhecer mais sobre essa ferramenta, sobre essa nova forma aí, sobre essa revolução que está tendo nos projetos elétricos, você está no lugar certo. Não deixa de se inscrever no canal, de clicar no link que tem aqui abaixo para se inscrever, para ser avisado sobre a próxima turma do curso Projeto Elétrico, para você participar dessa onda, dessa revolução, desse exército de projetistas de alto nível que eu estou criando aí em todo o Brasil. Gente, falamos então aqui, ao todo já de 10 erros. Está tudo aqui na tela. 10 erros que você tem que evitar para aprovar seus projetos de acréscimo de subestação de primeira lá na concessionária. Está aí na sua tela o checklist perfeito para você evitar reprovações. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer esses 10 erros. Esses são os principais para mim, ao longo de 16 anos aí de experiência empreendendo com projetos elétricos. Esses são os que estão na minha cabeça aqui, que eu procuro evitar a todo custo nos meus projetos. Ufa! Achava que não ia acabar mais. Foi erro atrás de erro aqui. Agora, vamos combinar uma coisa? Até essa aula, até o momento dessa aula, você estava perdoado por cometer alguns desses erros e reprovar um projeto de acréscimo de subestação. Mas dessa aula em diante, não tem mais desculpa não, viu? Porque eu te mostrei aqui, te avisei dos 10 erros. Eu espero que você tenha montado aí um checklist, só anotar, porque qualquer projeto de acréscimo de subestação que você faça, você recorre a esse checklist, faz a sua revisão do projeto, olhando para essa lista que você criou com base nessa aula de hoje. E meu amigo, minha amiga, não acredito que você vai reprovar de jeito nenhum esse projeto. Então eu estou lhe ajudando aí a aprovar de primeiro os seus projetos de acréscimo de subestação na concessionária. Isso vai ajudar você a melhorar a sua imagem, melhorar o seu posicionamento aí no mercado, junto ao parceiro, junto ao arquiteto, junto ao engenheiro civil,
porque você vai ser cada vez mais reconhecido e reconhecida como uma aprovadora ou um aprovador de projetos na concessionária. E isso é muito bom para a construção do seu nome como projetista, para a construção do nome da sua empresa como um especialista na área de projetos elétricos. Agora chegou a sua vez de me ajudar. Eu espero agora que você comente aí, quem está ao vivo aqui comigo, comenta no chat. Me diz aí o que você achou da aula de hoje. E você que está vendo o replay dessa aula, aqui embaixo tem uma área de comentários. Primeiro você tem que clicar aí no curtir e depois no se inscrever, caso não seja inscrito ainda, né? Aí depois você vai nos comentários e me diz aí exatamente o que é que você achou. Qual desses erros você acha que você poderia cometer ou até que já cometeu? Tem algum outro erro aí que eu não coloquei na lista? Comenta aí também. Tem algum assunto que eu não abordei aqui, não aprofundei o suficiente? Deixa uma sugestão aí para a gente tratar em próximas aulas. Vou ficar muito feliz de receber o feedback. Mas especialmente me diga aí o que você achou dessa aula, que eu vou ficar feliz demais em ouvir seu feedback sobre essas aulas para saber se a gente realmente está criando conteúdo aqui para lhe ajudar. Muito obrigado pela sua presença, um abraço especial para a família CPE e a gente se vê então na próxima semana em mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Um forte abraço e até lá!